Até cheguei a reformar um espaço da minha casa para atender. Atendi alguns clientes lá, mas a verdade é que o espaço vivia fechado. Com o tempo, eu fui descobrindo que o que ia me ajudar realmente a conseguir clientes para as minhas terapias naturais não era um espaço físico, era aprender a tratar o problema do meu cliente na raiz, era aprender a entregar um super resultado e construir a minha autoridade, porque assim os clientes iam querer se tratar comigo. O cliente, ele não está preocupado com o seu espaço físico, ele está preocupado se você vai conseguir resolver o problema dele ou não. E isso levou muito tempo para eu entender, mas eu consegui entender, eu consegui desenvolver aí uma fórmula onde eu trato o problema do meu cliente na raiz em 4 sessões, entrego um super resultado, causo um marco e, consequentemente, eu comecei a ter a minha agenda cheia de clientes até chegar o momento de ter fila de espera para os clientes se tratarem comigo. Eu queria que a gente começasse com uma reflexão. Muitas vezes a gente deixa as coisas passarem porque a gente não reflete sobre elas, porque a gente não sabe aonde real está o erro. Se eu não reflito sobre os meus erros, se eu não reflito sobre as situações que estão acontecendo, eu não consigo achar o meu ponto cego. Se eu não acho o ponto cego, eu não traço um plano de ação, eu não mudo. Então, o que a gente precisa começar a refletir aqui? Tá? Quantos terapeutas usam a desculpa de precisar ter um espaço físico para começar a atender? Será que você mesmo já não usou essa desculpa? Ah, Stephanie, eu não tenho um espaço físico, por isso eu não consigo atender. Isso demonstra muita insegurança da sua parte. Deixa eu contar uma história para vocês. A gente se mudou, né, para a praia faz pouco tempo e a gente decidiu tirar o nosso arraiz amador, que é a permissão, né, o nosso chá, nossa carteira de habilitação para poder dirigir aí, para poder pilotar barcos e jet ski e tudo mais. É um sonho do diretor ter um barco, então a gente vai caminhando aí no processo para chegar cada vez mais perto desse sonho e estar preparado para quando esse sonho chegar, a gente poder realmente aproveitar a oportunidade. E quando você está dentro de um barco, você se sente protegido, porque você tem ali toda a estrutura do barco te protegendo. Por que eu falo isso? Eu e Stephanie, particularmente, tenho trabalhado num medo muito antigo, que é o medo de água, tá? Eu vou muito bem na piscina, e o medo da piscina eu já perdi, mas o medo do mar é uma coisa que ainda me acompanha e eu tô no processo de trabalhar isso, tá? Então, quando a gente chegou na aula, né, no final de semana, no sábado, na verdade, a gente chegou na aula e eu entrei dentro da lancha, poxa, foi tranquilo, né? Tem um monte de estrutura, né? Muito de fibra ali para te proteger e eu fui bem tranquilo. Chegou a hora do almoço, certo? E a aula da tarde era no jet ski. E, gente, quando eu desci da lancha, que eu pisei ali no lugar para trocar de roupa, pra gente, né? Eu já comecei a suar. A minha mão já começou a suar. Eu comecei a ficar nervosa. Eu já peguei meu óleo essencial de lavanda, comecei a cheirar disfarçadamente, porque tinha muita gente em volta. E eu tentando conversar com as pessoas. E eu só vi o diretor me olhando de canto de olho, porque ele já tinha percebido, né? Porque quem conhece sabe quando aqui a gente tá inseguro. Então ele já tinha percebido isso. E eu fiquei, né, passava o óleo essencial ali, conversava um pouquinho, ia lá, respirava um pouco. Cheguei pro meu instrutor, né, óbvio, porque essas coisas a gente tem que falar, a gente precisa escolher as pessoas que vão ajudar a gente a enfrentar os nossos medos. E eu falei pra ele, olha, eu tenho trabalhado aí no medo do mar, enfim, então, né, eu preciso da sua compreensão, da sua paciência e tudo mais. E ele falou, não, Stephanie, vai dar tudo certo. Ele foi lá e me acalmou, enfim. E eu acabei entrando ali no jet ski, que não tem toda aquela segurança, não tem toda aquela proteção que a lancha traz. E qual foi a minha surpresa? Eu amei muito mais dirigir o jet ski do que a lancha. E eu antes, no começo da manhã, ainda falei pro diretor, falei assim, não, ao invés do jet ski, eu prefiro a lancha, porque a lancha é mais legal, ela é mais divertida, dá pra trazer mais gente, não sei o quê. E, na verdade, quem tava falando isso era o meu medo,
era a minha insegurança. E eu estava me cercando de uma estrutura física para validar o meu medo, para validar a minha insegurança. Só que quando eu enfrentei o meu medo, pedi ajuda de uma pessoa mais experiente, que estava ali, né, que tá todos os dias no mar e que poderia me mentorar nesse processo, eu descobri que algo muito maior podia acontecer. Eu descobri que eu gostei muito mais daquilo que traz menos estrutura. E quando a gente fala de espaço físico para atendimento dentro das terapias naturais, é a mesma coisa. É a Stephanie lá na lanche, no jet ski. Tá usando ali a lanche, tá usando a estrutura física como desculpa para justificar o seu medo, para justificar a sua insegurança. Enquanto, na verdade, o que você precisa é de conhecimento, o que você precisa é aprender a tratar o problema do seu cliente na raiz. O que você precisa é de um mentor, você precisa de alguém que vai te ajudar a vencer esse medo, a vencer essa insegurança, que já passou por esse processo e vai segurar na sua mão. E eu te garanto que quando você vencer o medo da estrutura, você vai gostar muito mais de trabalhar sem um espaço físico. Você vai conseguir muitos mais clientes, ficou bom, né? Vai conseguir mais clientes trabalhando sem essa estrutura física do que se você tivesse essa estrutura física. Você vai conseguir construir muito mais a sua autoridade como terapeuta natural, tratando o problema do seu cliente na raiz em 4 sessões. Vai conseguir viver bem, gente, vai conseguir ter tranquilidade financeira, pagar suas contas sem ficar preocupado que os boletos estão chegando aí e você não tem dinheiro para pagar. Então, refletir sobre o porquê que a gente se apega a ter um espaço físico é importante para a gente traçar um plano de ação.